Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o nosso Evangelho online. Hoje é dia 11 de setembro já, meus amigos, estamos aí caminhando já para a segunda quinzena, né, de setembro, e o tempo vai caminhando, com a graça de Deus, né? E é com muita alegria que agradecemos a presença de todos aqui na nossa sala virtual, os nossos amigos que posteriormente assistirão, e com isso vamos iniciar mais um Evangelho online, com a proteção de Jesus, da equipe do Sr. José Marques Garcia, né? Pois a nossa reunião faz parte, né, do Centro Espírita Esperança e Fé, carinhosamente conhecido como a Nova Era. E para iniciar, meus amigos, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que, como sempre, né, como eu digo, ele vai trabalhar o nosso grande pequeno livro, né, grande no conhecimento e pequeno no tamanho, né? E o livro é Caminho, Verdade e Vida. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós veremos a lição, esqueci o nome. Caminhos retos. Caminhos retos, muito bem. É o capítulo 21 do livro. Então, seja bem-vindo. Então tá. Caminhos retos. E ele lhes diz: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. Na escola regeneradora da Terra, a posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja, obrigado. Que assim seja, e muito obrigada, Ronaldo. E agora, meus amigos, eu vou convidar a nossa amiga Iraíde, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Boa noite, Iraíde. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, tudo Boa bem? noite, queridas. Graças ao bom Pai, estamos aí. Um dia muito especial com a nossa querida Valdete, né? Opa! Eu também quero fazer um convite especial, juntamente com essa espiritualidade amiga. Vamos adentrando essa casa abençoada, esse hospital maravilhoso, onde há cultos também para encarnados e desencarnados. Senhor, a nossa presença é espiritual. E juntamente com esses bondosos amigos que ficam de prontidão com Jesus, queremos rogar por aqueles nossos irmãos que estão passando por inúmeras provas, lá nos campos de guerra,
outros cataclismas, como a enchente, como os terremotos, aqueles irmãos queridos que perderam tudo materialmente, perderam a sua esperança, e queremos também, Jesus, pedir para que não lhe faltes na mesa do coração a fé, a esperança e o ânimo. Nós todos já sabíamos disso. Jesus havia nos prevenido, não é? E nesses momentos, queremos participar, Jesus, da dor de nossos irmãos, mas enviando para eles as melhores energias para que possam superar, compreender a sua divina justiça e seu amor, para que possa compreender o burilamento, o engrandecimento que a irmã dor possa nos trazer. Ser conosco, Jesus, para aqueles mais abandonados, mais tristes, mais esquecidos, que a sua luz e a sua paz possa nos irmanar cada dia mais. Não só junto à dor, mas também alegria, alegria de estarmos encarnados nesses momentos tão especial de aprendizado, de cooperação, e com tanta presença desses benfeitores. Senhor, abençoe também os nossos lares, nossos filhos, nossos pais, nossos instrutores, nossos filhos, né? As crianças todas, os jovens, que a sua luz permaneça, seu amparo nos hospitais, nas escolas, nos asilos. Queremos imensamente agradecer a presença dessa espiritualidade amiga, principalmente nessas horas difíceis, por quais a Terra passa. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade, benfeitores, amigos, abnegados, né? Obrigada, Deus, nosso Pai, Mãe Maria Santíssima, que assim seja. Que assim seja, minha amiga. E antes de iniciarmos, vou convidar nossa amiga Odília para a leitura de um fragmento, né, do nosso Evangelho. Boa noite, Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Vamos lá. Foi direitinho aí? Tá sim, só organizar aqui. Ok. A afabilidade e a doçura. Item 6. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. A essa classe também pertencem esses homens, de exterior benigno, que tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temido daqueles que não lhe podem resistir.
Envaidecem-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esses, ademais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Obrigada, Odília. Que leitura tão atual, né, meus amigos? O Evangelho, Kardec é atualíssimo, né? Não podemos deixar Kardec de lado. Mas, sem delongas, vou convidar agora a nossa amiga Valdete, que hoje irá fazer a finalização do estudo do nosso querido Chico e das suas obras, né? E para os amigos que, porventura, não assistiram ou perderam alguma das lives anteriores, são duas, está lá no nosso site, né? Lá no nosso canal, e lá tem, nas playlists, tem o estudo que a Valdete está realizando, tem o outro também sobre o livro Paulo Estevam. Mas vamos lá, né, minha amiga? Seja bem-vinda, a sala agora já é sua. Boa noite, querida. A todos, e muito obrigado por aqui me recepcionar tão bem, tanta afabilidade e doçura, como foi lido aí, né? Então, a gente fica muito feliz por estar em contato com vocês. E vamos lá, então, eu tinha falado da primeira parte do trabalho de Chico, lá em Pedro Leopoldo, até 1958. Aí, no início de 1959, ele se transfere para Uberaba. Aí ele psicografou 60 livros lá em Pedro Leopoldo. E o Emmanuel disse que eram 30, aí quando finalizou os 30, ele falou, bom, cumprida a missão. Não, mais 30. Aí depois, mais 30. Aí ele deixou de perguntar mais quantos e se entregou, né? E foram mais de 400. E hoje estão pegando mensagens assim, esparsas, e mesmo textos que não tinham sido editados, e já estão quase em 500 livros, mais de 450 já. E tem uma editora lá em Pedro Leopoldo que está editando esses livros, porque o Chico, os livros foram editados pela FEB até início dos anos 70. Depois ele se desligou, que ele ficou contrariado com umas atitudes, umas decisões que a FEB tomou, não respeitando muito a originalidade dos trabalhos. Aí ele passou a editar em outras editoras que foram surgindo, e o Emmanuel mesmo falou que seria bom, porque aí diversificaria, não ficaria nas mãos só de uma, né? Mas bastante livros a FEB editou, e vários outros. O ID, essa editora aqui que eu vou comentar depois, a CEL, que é uma livraria, editora aqui de São Paulo, o GEM, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo, ele tinha muita amizade com a pessoa que criou essa editora, então ele editou alguns livros também por lá. Então foram várias editoras que publicaram, né? E sempre a renda destinada a obras sociais. Ele nunca pegou o dinheiro de nenhum deles. Então, vamos lá. Então, aparece sempre aqui
essa página que eu coloquei esse título, Chico, médium interexistente, que o José Herculano Pires, daqui de São Paulo, o grande filósofo espírita, que até nesse mês comemora-se a semana dele, conduzida pela filha, não, pela neta e pelo filho, e pela filha, a Heloísa Pires, que é pedagoga e escreveu um livro também sobre pedagogia espírita, e então eles é que conduzem essa semana. E vai ser, diz que na semana que tem o dia 25, que acho que é 25 a data de nascimento dele. E o Herculano, ele escreveu essa frase famosa, Chico Xavier, o médium interexistente. Interexistente porque ele existia entre os dois planos. Ele tinha hora que não fazia diferença se eram desencarnados ou encarnados com quem ele estava se relacionando. De tão fácil que ele se desprendia, e a mediunidade dele era tão ostensiva que era assim que acabava acontecendo. Bom, aqui eu fiz o mapa de Minas. Esse aqui é o chamado Triângulo Mineiro, e Uberaba é um desses municípios, e ela tem ligação direta a Belo Horizonte e a São Paulo, porque o município vai até as margens do Rio Grande, que divide Minas de São Paulo. Até a conexão maior dos uberabenses acaba sendo, às vezes, com São Paulo, porque é mais fácil, assim, como fala, a ligação viária entre Uberaba e São Paulo é mais fácil, caminhos melhores do que para Belo Horizonte. Até tem a famosa Via Anhanguera, né? Porque desde séculos atrás o caminho que os bandeirantes abriram foi por aí. E aqui, então, agora eu mostro a distância de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, a Uberaba. E aqui vocês veem Franca e Ribeirão. Então, aqui, ó, de Ribeirão, a Anhanguera vai até Uberaba. Franca que a gente fica aqui num desviozinho, mas também é fácil ir a Uberaba. Até muitos francanos participavam, iam até Pedro Leopoldo visitar o Chico, mas depois eles passaram, ficou mais fácil visitá-lo em Uberaba. Mas Dona Antonieta Barini, aquele da livraria, Solavo Rodrigues, eles tiveram muita convivência com Chico em Pedro Leopoldo. Até o doutor Novellini e a dona Aparecida, quando eles foram fundar a escola, e depois que eles já tinham criado uma escolinha, antes de fazer o prédio, onde está hoje o Pestalozzi, eles visitaram o Chico. Depois eu vou mostrar aqui até o que aconteceu lá. Então, eles foram a Pedro Leopoldo, porque Chico ainda estava lá. São 515 quilômetros de Pedro Leopoldo a Uberaba. Aqui, o Chico, quando ele vai para Uberaba, ele já está calvo, isso aí eu que inventei colocar, né? E depois disso, ele ficava preocupado com a fisionomia dele, que ele não queria agredir as pessoas com a calvície, com a fisionomia da pessoa que vai assim ficando mais idosa, né? Mas aí ele estava ainda de 1910, estava com 49, nem 50 anos. E aqui, então, ele começa a usar a peruca. Depois é que ele passa para a boina. Então, ele
começou a fazer isso. Até o meu irmão dele o censurou, deixa. Eu tenho minha vaidade, e quero que respeitar o público, e aqui ele já está com a boina em fase já, aqui já bem debilitado, antes da desencarnação. Todo esse período, então, ele passou em Uberaba. E Uberaba, então, ele, durante 10 anos, ele publica, não foram 10 anos, mas pouco mais. Ele psicografa 40 livros, que juntando com 60 de Pedro Leopoldo, vai dar aqueles 100 que eu falei, que são os principais, os básicos, que a maioria dos fundamentais da coleção André Luiz, do Emanuel, do irmão X, que era Humberto de Campos, dos livros infantis, que Meimei, Neio Lúcio, Casimiro Cunha, eles psicografaram por mais de 20, de poesias, até a gente fala assim, por que os espíritos, Emanuel, então, organizou essas poesias? E ninguém liga para esses livros de poesia. A gente não pode desprezar. Poesia, Jesus falava assim, no ritmo de poético, de rimas, porque aquele povo, para memorizar, que eles não eram alfabetizados, não escrevia, Jesus não deixou nada escrito, então ele rimava, ele fazia rima para poder o povo memorizar melhor. E poesia é tão agradável, facilita, às vezes, a gente memorizar, facilita a gente gravar, então a gente esquece desses livros de poesia. Então seria interessante a gente sempre lembrar desses livros, né? Aí, então, esses 40 livros se resumiram no quê? Mais 3 de Irmão X, e lá em Pedro Leopoldo ele psicografou quase 10. Emanuel, 9 livros. Aqueles livros que explicam a obra de Kardec. Livro da Esperança, explica capítulos, itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Religião dos Espíritos, questões do... Não, eu falei errado. O Livro da Esperança é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Religião dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. Seara de Médiuns, o Livro dos Médiuns. Justiça Divina é o Céu e o Inferno. E a introdução de... Eu não sei se é no Mundo Maior, eu não anotei, explica a Gênese. E, para mim, A Caminho da Luz é também um livro que explica muita coisa da Gênese de Kardec. André Luiz, ele, nos anos 60, ele vai psicografar, porque nos anos 40 ele psicografou, e nos anos 50, 11 livros dele, dos 16. Aí ele psicografa aqui mais 4 nos anos 60, um com Emanuel, e Meimei, Hilário Silva, Casimiro Cunha, psicografa 8, e diversos autores, há uma psicografia de 14 livros. E depois disso, o Chico não parou, estou falando dos 100 primeiros. Depois vem uma porção de livros de mensagens, livros que o doutor Elias Barbosa, era cunhado do doutor Cleomar, aí de Franca. Doutor Elias era irmão da esposa do doutor Cleomar. Ele era psiquiatra. E ele pegou muitas mensagens, inclusive até de um ex-aluno meu, que desencarnou em acidente de moto, ali perto do SED, onde eu dava aula, está num desses livros
que o doutor Elias Barbosa, ele organizava as cartas desses que desencarnavam, e a família ia até o Chico, e o Chico passava as cartas, recebia essas cartas, né? Aí o doutor Elias, ele depois consultava a família, anotava os dados, nome dos personagens que apareciam nessas cartas, qual a relação com a família. Aí ele editava os livros, por exemplo, dos jovens desencarnados, tem organizado Jovens no Além e Somos 6. São 2 livros, os primeiros que apareceram. Depois vieram vários outros. E o doutor Elias tinha um papel importante, porque ele era muito amigo do Chico e foi médico dele muito tempo. O Chico deu a chave da casa dele para quando o doutor Elias precisasse atendê-lo, qualquer hora, eu entrava na casa do Chico. Então, o doutor Elias teve muita importância na vida do Chico e o Chico na vida dele. Bom, aqui eu vou passar mais ou menos rapidinho esses 40 livros que a gente vai ver. André Luiz é Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita. Emmanuel é aqueles que eu falei, Justiça Divina, sem área de médiuns, Religião, de Meimei também. Aqui tem mais 3 do André Luiz, Opinião Espírita, Sexo e Destino e Desobsessão. Completando a coleção, essa Opinião Espírita são mensagens junto com Emmanuel, que o André Luiz escreveu, psicografou. E esses outros aqui também, Meimei, Valério. Aqui nós temos mais do Irmão X, Contos desta de Outra Vida, o Livro da Esperança, de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, muito bom também. Estude Viva, também junto com André Luiz, onde ele analisa versículos do Novo Testamento. Aí começa também as poesias do meio caipira, do meio sertanejo, e o Cornélio Pires, que foi um grande pesquisador, compositor das músicas caipiras, como a Inesita Barroso falava, não gostava de falar sertaneja, das músicas caipiras, bem raiz, bem original, e depois ele psicografou vários livros através do Chico em poesias sobre reencarnação, sobre casos, tudo com uma conotação assim bem jocosa, bem, como fala, humorística. Ele tinha esse lado humorista. Aqui, Cartas e Crônicas do Irmão X. Agora chega até o 100º. E A Vida Continua. Esse livro aqui tem uma história diferente. O Chico foi passar as férias com o casal que eu vou mostrar agora mesmo, com a Nena Galves e o marido dela, o Chico Galves. Eles foram levar o Chico para Santos, para passar uns dias lá no litoral. E o Chico psicografou E a Vida Continua lá na casa de praia do casal Galves. Então, não foi em Uberaba. O Chico não perdia tempo, os espíritos também não davam tempo para ele. Lá em Campos, no Rio de Janeiro, com a família do Clóvis Tavares, ele psicografou Portal de Luz, que é de mensagem, que ele falou que ali, perto de Campos, estava o portal que ligava à cidade de Nosso Lar, a colônia espírita Nosso Lar. E o livro chamou, que o Emmanuel psicografou com ele, Portal de Luz. Aliás, nessas férias dele lá em Campos, com o Clóvis Tavares e a família dele, ele psicografava de uma freira e ficou acho que 10 dias lá.
não foi bem na cidade, foi numa praia ali pertinho. Ele psicografava todo dia receitas culinárias, principalmente de doce, porque o Chico adorava doce. Mineiro gosta de doce, né? A minha família parece formiga, não fica sem doce. E o Chico gostava muito de doce. E daí, depois à noite, ele ia para a cozinha com a esposa do Clóvis e iam fazer as receitas que essa freira tinha ditado para ele. Eram pudins, principalmente. Então, o Chico tinha esse lado descontraído. A gente pensa que ele era só aquilo de seriedade, e ele era brincalhão, ele era, assim, tinha espírito divertido. E assim foram os livros até o 100º. Aqui tem alguns depois do 100º, por exemplo, Vida e Sexo, do André Luiz, também é outro livro muito importante. Aí já foi mais tarde, 1970. E o Pinga Fogo com Chico foi em 71. E foi muita coisa que eu vou comentar depois aí. E tem esse livro Sinal Verde, que o André Luiz psicografou também. É um livro que eu usava para dar aula de evangelização. Ele ensina até a gente acordar uma pessoa de manhã. Porque tem gente que tira os cobertores, abre a janela, quando não, joga água na pessoa. E aí fala que a gente tem que acordar com delicadeza, passar às vezes a mão devagarinho no rosto, porque o espírito às vezes está mergulhado num sono profundo, em sonhos e encontros especiais no plano espiritual, chega alguém lá e dá um solavanco. O espírito vem assustado, aí amanhece com aquele tal pé esquerdo, porque acorda desequilibrado. Então, eu não esqueço dessa lição, porque eu ensinava até meus sobrinhos a fazer isso. E na evangelização eu usava várias lições desse livro, é muito importante. E para frente eu não pus mais. Agora, nós vamos ver aqui o Pinga Fogo, que foi um divisor de águas na tarefa do Chico. O Chico passou a ser muito mais procurado, assediado depois do Pinga Fogo, porque a TV Tupi naquela época era a rede mais importante do Brasil, rede de TV. Ela encerrou, ela foi a primeira, 1951, acho que foi que ela começou, e ela acabou em 1980. E a Globo foi depois dos anos 70 que ela começou a crescer. Tanto é que com a crise, o fechamento da Tupi, mudou para a Globo uma leva de atores, apresentadores lá para a Globo, porque a Tupi fez escola, e era uma escola muito menos sensacionalista do que a Globo, porque a Globo ela se empoderou toda e não tinha filosofia mais humana que tinha na Tupi, e o trabalho era mais ali, sem tanto recursos técnicos. Os atores até gostavam mais dessa fase do que com muita tecnologia, porque eles apresentavam mais, com mais ênfase, o que eles tinham que fazer, né? Então, a TV Tupi criou esse programa Pinga Fogo, e já tinham feito vários programas e resolveram convidar o Chico no dia 28 de julho, então eles prepararam. Aí o Herculano Pires, o jornalista Saulo Gomes, que já tinha conhecimento do Chico, ele tinha já um certo conhecimento espírita, o Freitas Nobre, que era deputado federal espírita aqui de São Paulo,
Então, pegou assim, vários espíritas importantes para serem os dialogadores, que iam dialogar. E pegaram outros jornalistas também, outras pessoas importantes. Era para durar 1 hora, mas foi esquentando tanto, as perguntas foram sendo tão assim disputadas, que acabou durando mais de 3 horas. E ainda o povo pediu tanto que quando foi em dezembro do mesmo ano, fizeram outro pinga-fogo que durou mais de 4 horas. Acabou acho que às 2 da manhã. Eu lembro desses pinga-fogo porque a gente tinha já televisão, acho que eu fui no televizinho, acho que ainda não tinha televisão. Aí a gente ia ver no vizinho, que também era espírita, e mesmo que não era, eles acabaram vendo, né? Então, os dois são mais de 8 horas de duração. E foi uma série de assuntos polêmicos, assuntos que ele respondeu assim de imediato, porque Emmanuel o assessorou o tempo inteiro. Então, sobre a doutrina espírita, sobre mediunidade, sobre a caridade, sobre sexo, sobre pena de morte, sobre aborto, chegada do homem à Lua, porque tinha sido 2 anos atrás, em julho de 69, que o homem chegou à Lua, pena de morte, eu já falei, né? Transplante de órgãos. O que está acontecendo hoje, fazendo acho que mais de 400 por ano, eles têm feito, transplante de toda a ordem, até de pele, o Chico já mostrou que uma resposta do doutor Bezerra, que falou que ia chegar, inclusive, aos órgãos artificiais, que não iam causar tanta rejeição quanto esses órgãos naturais. Bebê de proveta, cremação de corpos, homossexualidade e muito mais assunto foram abordados aí nesse pinga-fogo. E nesses anos 70, o Chico visitava muitos lugares de São Paulo. O vínculo dele com Belo Horizonte continuou, Pedro Leopoldo, mas bem menos, porque agora, através de Uberaba, os paulistas começaram a frequentar muito mais ali o Chico do que antes. Então, começa a ter destaque a presença do Chico aqui, por exemplo, em Franca, ele veio mais de uma vez. Nessa reunião aqui, foi quando inaugurou o culto Alberto Ferrante. Então, estão aqui o doutor Novelino, o prefeito da época, que era o Hélio Palermo, o Chico, a dona Nenê Ferrante, porque o Alberto Ferrante, esposo dela, o grande pintor, ele já tinha falecido. Não, ele está vivo aqui ainda, aqui é ele. E o João Paulo, que foi um grande colaborador do Chico lá em Pedro Leopoldo, ele havia se transferido para Franca. E ele trabalhou junto com os Ferrantes, até desencarnar, ali onde fica na saída de Biraci. Esqueci o nome daquele bairro lá. O centro de assistência lá. Culto de assistência Alberto Ferrante, Casa da Sopa. Então fica ali perto da saída de Biraci, né? Naquele bairro ali. E isso Sim. Foi em 75. E ele chegou a ir lá no Pestalozzi em outra ocasião. Então, em 1946, o casal Novelino visitou Chico Xavier em Pedro Leopoldo. O doutor Novelino encontrou o Chico, acho que foi numa pensão. Aí ele falou com o Chico ali mesmo, mostrou o projeto do prédio. Aí o Chico falou assim, vamos assistir a reunião hoje à noite? Porque, de certo, soprou no ouvido do Chico que alguma coisa ia acontecer. Aí o casal foi ao centro e, durante a sessão, Eurípides Barçanufo, espontaneamente,
enviou uma mensagem para o casal, principalmente falando com o doutor Novelino. Ele incentivou muito o doutor Novelino a ir nessa empreitada do educandário, e eu peguei só esses 2 parágrafos, porque eu achei aqui, ó, interessante. O senhor Eurípides diz, ao lado de outros companheiros nossos, ele, Eurípides, ao lado de outros companheiros lá no plano espiritual, venho trazer-te a nossa palavra de estímulo e fé. Então, ele quis indicar aqui que ele, junto com outros, ia ajudar o doutor Novelino, como sempre ajudou durante toda ali o Pestalozzi. A gente, muito médium, viu o senhor Eurípides Barçanufo presente ali nas reuniões, nos encontros mesmo de evangelizadores, que sempre, a partir dos anos 70, a gente passou a realizar lá. Aí ele diz para o doutor, tem bom ânimo e prossegue. Quantos de nosso grupo de primeira hora descansaram à sombra mentirosa da estrada? Eu achei muito interessante aqui, sombra mentirosa da estrada. É aqueles que no meio do caminho, cansado e desiste. Então, essa sombra mentirosa é que se acomoda e vai descansar a sombra ali da estrada. Por isso que ele ainda chama aqui, ó, a sombra mentirosa da estrada, eles descansaram. E pediu para o doutor, nunca descansou, nunca desanimou e enfrentou reveses no começo, e depois, no final, ele que queria tanto a autossustentação, que criou a indústria de calçado infantil lá dentro da escola, Narizinho, depois, mais tarde, criou a fábrica Pestalozzi, mas por má administração e crise no calçado, perdeu tudo isso. Mas ele teve e tiveram outros meios para prosseguir, apesar de ter reduzido o número de pessoas atendidas. Agora eu vou falar desse casal, que quando o Chico chega em Uberaba, esse casal que frequentava a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, ela foi um centro que unia os outros. Depois, quando criaram a USE, a FESP virou um centro, mas quando a gente fez, em 66, o encontro de evangelizadores no Pestalozzi, levado pelo doutor Novelino, que foi de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, que a gente fez esse curso, foi o pessoal da FESP que levou. Depois, os outros encontros estaduais de evangelização passaram a ser feitos pela USE. E ela, então, frequentou a FESP, frequentou o Batuíra, que é um centro que fica aqui em Perdizes, muito importante, e eles, então, resolveram frequentar lá o Chico. E o Chico fala para eles que Emmanuel estava dizendo para ele que iria reencontrar um casal de amigos de existências pretéritas. E Chico trouxe esse casal como amigo do coração. Eles mantiveram essa amizade durante 40 anos. Como era um casal assim que tinham certos recursos, né, eram mais abastados um pouco, eles fizeram questão do Chico, toda vez que trouxeram ele para São Paulo, que ele veio a São Paulo, hospedá-lo. Então, durante esses 40 anos, o Chico foi hospedado por eles. Na casa deles, o Chico tinha um quarto com banheiro e tudo, como que a gente chama? Um quarto montado lá. Sim. Então, ele era recebido e tinha esse quarto todinho para ele. Até hoje,
eles fizeram um museuzinho no centro espírita que eles criaram, com tudo o que eles receberam do Chico, que o Chico fez, que o Chico deixou. Então, eles fizeram um museu, só que a gente tem que marcar dia, hora, para poder ir lá. Eu ainda não visitei, não. Fica no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. E o nome dela, Nena Galves, é que todo mundo fala, mas o nome dela é Encarnação Blasques. Acho que ela descende de espanhol. E o Chico, numa encarnação, acho que viveu com eles lá na Espanha. E o Francisco Galves desencarnou no dia 16 de fevereiro do ano passado. Ele desencarnou com 96 anos. Eles foram casados durante 68 anos. Aqui vocês têm fotos dela mais jovem com o Chico, dela hoje mais atual, ela ainda está viva, ela dá muita entrevista. Aqui o casal um pouco mais velho. Ela escreveu esses 2 livros, eu tenho até os 2 aqui, eles estão aqui do meu lado. Até Sempre, Chico Xavier, a capa aqui ficou escuro, Até Sempre, claro, e o outro é Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, onde a Nena Galves conta muitos fatos que aconteceu ali quando o Chico estava com eles aqui em São Paulo e nas visitas frequentes que eles faziam na Uberaba. E ela conta também, por exemplo, uma coisa que o Chico era muito preocupado e falou para eles, né, que o espiritismo não era para criar grandes obras, grandes centros, era para ser mais simples, porque a função do espiritismo é consolar, esclarecer e amparar. E os princípios fundamentais do espiritismo é esclarecer, consolar e defender os princípios do espiritismo para poder não haver mesclas de outras coisas e deturpação da mensagem dos espíritos. E ele condenava incorporação de práticas não condizentes com os princípios doutrinários. Ter, por exemplo, práticas de terapia de vida passada não é conveniente, cromoterapia não precisa, cristalografia não precisa disso, usar pirâmides, projeciologia. Então, na doutrina espírita, isso é dispensável, porque não faz parte do corpo da doutrina. Mas hoje ainda tinha visita aqui em casa e ela trabalha com cromoterapia em Franca. Tem muitos centros trabalhando. E ela falou, porque na época do Kardec não tinha essas luzes. Eu falei, mas não é necessário. É imposição de mãos, é o pensamento. A distância, a gente consegue fazer vibrações, fazer até cura. Por exemplo, minha mãe, ela era benzedeira, mas ela, lógico que ela usava a mediunidade dela de cura. Eu tenho um primo que mora em Goiás, perto de Goiânia, em Piracanjuba. Aí a mamãe benzia de mau jeito. Então, quando ele sofria alguma torção, alguma coisa, ele ligava lá em casa, a mamãe benzia ele de longe, depois ele agradecia porque tinha passado a dor e melhorado. Então, à distância, a gente consegue ajudar, não é como presencialmente, mas funciona tal qual. Então, não precisa de cristais, de pirâmide, de luzes, né? E o Chico, então, recomendava muito isso, e falava muito isso para esse casal, para a Nena, porque a Nena era... Aqui é uma foto
deles nos anos 50, ainda, no início de 60. O casal com o filhinho, que hoje já está no lugar do pai, lá no centro, já é cinquentão, já tem até neto, e o Chico e uma outra pessoa. Aqui são várias fotos, aí repete aquela foto do casal bem jovem quando ia lá, aqueles já mais idosos. Aqui, ó, conversando com o Chico presente aqui em algumas realizações. Aqui é com o povo da USE. E esse casal aqui, essa de verde e esse sentado, é o César Perry e a mulher dele, que a gente vai ver a foto maior. É o outro casal. Eles fundaram o centro, a Nena Galves, com o marido, é CEL, Centro Espírita União. Fundaram uma editora e uma livraria, ao invés de Cultura Espírita União. A sigla da livraria, da editora e do centro é a mesma, CEL, Editora CEL, que o Chico fez questão de dar vários livros para eles editarem. Aqui é a Dona Aparecida, do Fogo Selvagem, já desencarnou, junto com a Nena e o Chico, lá em Uberaba. Dona Aparecida. Aqui é o César Perry, a Célia, esposa dele. Ele já foi presidente da USE aqui, já foi presidente da FEB, ele já foi do Conselho Internacional do Espiritismo, já viajou a muitos países, e ele tem uma memória muito grande. Ele conviveu com o Chico em Uberaba há mais de 20 anos, e eu estou fazendo um curso com ele desde abril, vai terminar agora em novembro, sobre o Chico. Então, muita coisa que eu estou contando aqui é nesse curso que eu fiz, que ele conta e ele vai relacionando os livros. E ele também escreveu livros, inclusive, de passagens com o Chico, que ele presenciou lá em Uberaba. Então, é o casal Galves e o casal aqui Perry de Carvalho. Ele é de Araçatuba, mas vive aqui em São Paulo. E ele foi professor na Unesp, ele é dentista de odontologia. Aqui agora são fotos, por exemplo, essa de 77. O Chico, em uma homenagem aqui em São Paulo, em lançamento de livro, ele psicografava, ele atravessava a noite. E esse aqui é o André Luiz, o irmão dele, aquele que deu o nome, que o espírito pegou o nome dele, né, André Luiz. E então o André Luiz, ele passou a residir em São Paulo, ele saiu de Pedro Leopoldo, veio para cá. O César Perry mesmo falou que conheceu ele aqui no centro de São Paulo, mas ele já desencarnou. E aqui é a Nena, o André Luiz com o Chico nesse evento. Aqui é a cabeça da Nena. O Chico, depois que veio para Uberaba, então ele frequentava muito Sacramento, e o pessoal de Sacramento ia lá. Então aqui a Corinda Novelino, que era prima do doutor Novelino, e continuou a obra do Sr. Eurípides, lá no lar, onde tinha o colégio, que Eurípides fundou, o Colégio Allan Kardec. Então, o Chico, numa visita que ele fez à Corina. Aqui é a Corina, visitando o Chico. A Corina ia muito em Franca, eu mesmo assisti palestra dela lá no salão do Pestalozzi, Salão Anália Franco. E aqui, o Chico recebendo os atores, a Nair Belo, inclusive um filho da Nair Belo desencarnou,
e ela foi no Chico, recebeu uma carta dele. A Naira era espírita, o Carlos Alberto de Nóbrega e a Consuelo Leandro. Eram todos comediantes e eram amigos do Chico. Esse daqui era um amigo do Chico e ele aparece no livro Ave Cristo, ele faz parte do romance. E muito amigo do Chico, ele era lá de Belo Horizonte. E o André Luiz, essa foto é lá de Pedro Leopoldo. O André Luiz, irmão do Chico, ainda estava morando em Pedro Leopoldo. Aquela que eu mostrei lá, ele já estava aqui em São Paulo. Aqui eu quis mostrar que colorida a foto do Chico, e esse Fernando Ribeiro que coloriu. Artista, né? Consegue fazer as coisas bonitas. Ah, aqui são os 3 filhos do doutor Elias Barbosa, que eram sobrinhos, são sobrinhos do doutor Cleomar, né? E tirado em 74. É lógico que hoje já está cheio de filho, neto, já são adultos. Aqui é o Chico e o João Nunes Maia, que era lá de Belo Horizonte, mas ele visitava o Chico aí em Uberaba. E ele é que recebeu a receita da pomada do vovô Pedro. E quem passou a receita foi o espírito de Mesmer, aquele magnetizador que o Allan Kardec estudou antes dele começar a organizar a doutrina espírita. Ele estudava o magnetismo de Mesmer, e esse espírito Mesmer passou a receita para o João Nunes Maia da pomada, e ele não deu o nome que era Mesmer, porque o Nunes Maia falou assim, qual que é o seu nome? Ele falou assim, põe vovô Pedro. Então, ele só foi saber que era o Mesmer, porque ele gostava, ele viajava, o Nunes Maia, e adorava ir em biblioteca. E ele estava aqui em São Paulo e foi na Biblioteca Mário de Andrade, que é a biblioteca municipal daqui de São Paulo. E ele abriu um livro lá antigo, quando ele viu nesse livro, tipo enciclopédia, a foto do Mesmer, que era o espírito que ele viu, que passou receita aí, que descobriu que foi o Mesmer. Mas isso já tinha passado alguns anos, que a pomada já estava sendo fabricada. E aqui é a filha a Margarida, filha do Clóvis Tavares, e a Dona Hilda, esposa do Clóvis Tavares. Ela é viva, ela está também com mais de 90 anos, com o Chico, porque o Clóvis desencarnou, o Clóvis foi amigo do Chico quase 50 anos. E ele que escreveu 30 anos com o Chico Xavier, e sobre o Emanuel, esqueci o nome. Então, o Clóvis era amigo íntimo, foi o amigo de mais intimidade, e o casal Nena Galves também, mais amigo. E eles não contam os segredos que o Chico passou, detalhes, nem nada. Eles não ficam pregoando por aí, e nem ficava, que o Chico era Allan Kardec, porque nenhum deles, inclusive o Clóvis, tem aquelas informações, já deu para eu entender, que o Chico foi mulher muitas encarnações. Então, é o Geraldinho Lemos que fica apregoando por aí que o Chico era Allan Kardec e que ele confirmou isso, mas a Nena nunca falou isso, nos livros dela aqui ela não fala, e nem o Clóvis Tavares, nem a família, e nem a Dona Hilda, que conviveu com o Chico, eles falam isso. Então, por isso que eu sou dessa linha, que Kardec é Kardec, Chico é Chico, nada de falar que um é o outro, né? É o mesmo. E aqui, deixa eu ver se ainda tem tempo. Ah, não tem, não. Eu ia mostrar rapidinho só o museu.
lá que tem Uberaba, aqui onde era o quarto do Chico, com a coleção das boinas, e aqui o quarto dele, a simplicidade, o pouco que ele tinha, e tem um museu lá em Pedro Leopoldo. E nesse museu, o Geraldo Leão, não é o Geraldinho, não. Esse Geraldo Leão, que organizou esse museu, ele falou que essa mulher lá de Pedro Leopoldo, quando o Chico era bem jovenzinho, ele se apaixonou por ela, chamava Olga. Ele fez até um poema para ela. Isso em 1934, ele estava com 14 anos. Então, ele era adolescente. Não, ele tinha 24 anos. 34. Ele é de 10, então ele tinha 24 anos. E aqui tem um trechinho da poesia. Há poucos dias busquei saber o que vibra em ti. E sinto-te venturosa, pois sabes, Olga, o que vi? Um lago azul e tranquilo, sob as rendas do luar, e uma barca pequenina, docemente a deslizar. Olha que danado, ele era poeta, né? É um trecho do poema que ele fez a Olga e alguém mais. E aqui, esse médico da Faculdade Federal de Medicina de Uberaba, ele está aposentado, é espírita, e ele criou essa foto em 3D no computador, onde, virada para frente, é o Chico mais idoso, de lado é o Chico jovem, e virado do outro lado é o Chico de meia-idade. Então, ele apresentou essa foto, foi agora há pouco tempo. E ele que criou no computador, em 3D. Interessante, né? Vira e aparece em 3 posições, o que a tecnologia não faz, né? Então, o Chico era muito sábio, de opiniões profundas, tinha humor refinado, era sempre jovial, ele estava sempre cercado de gente muito sofredora, que tinha muita necessidade de humor. Então, ele amenizava a dor das pessoas, passando alegria. E ele era excelente contador de casos, como a gente fala, era excelente narrador. E ele, no dever, ele era circunspecto, silencioso, e gostava de tranquilidade, porque aí o trabalho saía melhor, mais limpo, né? E assim nós finalizamos um pouco sobre o Chico. É muita coisa, e a gente sabe que não é fácil passar tudo. Excelente, Valdete. Eu estava aqui questionando o Chico, sempre ensinando a humildade, ficar quietinho no seu campo, né? E eu tenho observado que o Divaldo tem falado muito no Chico ultimamente, né? Tudo que o Divaldo é hoje, ele tem esse carinho pelo Chico Xavier, né? E Porque o diga, Chico foi modelo, né? sim, Até mais do que o Divaldo, porque ele era completo. Só que a gente não pode idolatrar, não sim, pode endeusar, porque é um ser humano sim, ainda no planeta Terra e que não é perfeito. Perfeito só Jesus. sim. Né? Eu falo, E eu queria só, esqueci de falar uma coisa, essas cartas do Chico, umas serviram de testemunha em julgamento, porque provou a inocência de gente que estava sendo julgada, virou tema de filme,
né? Então, as cartas, além de serem selecionadas, porque foram milhares, virarem livros, ainda serviu para muita coisa e evitar, assim, muito problema com as famílias que iam lá em busca de conforto, e então elas desistiam de fazer. Os pais mesmo desse meu aluno, eles iam entrar na justiça contra o motorista que não respeitou o sinal ali na esquina da escola e jogou a moto, bateu contra uma casa e o menino desencarnou. Aí, na carta, o menino diz que aquele motorista estava com a mulher muito doente e estava apressado, perturbado, levando ela para o hospital. Aí os pais desistiram de processar. Então, a carta do menino evitou, assim, né, acusar uma pessoa que não foi culpada, assim, né, porque tinha mesmo. Nada é por acaso, né, minha amiga? A gente vê, assim, essas cartas consoladoras ajudam e muito, né? Quem as recebe é que é confortada, né? Minha amiga, eu só tenho a agradecer, né? Você fechou aí mais um estudo, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Ela continua conosco, viu? Ó, outubro, novembro e dezembro, né? Foi que nós fechamos. A Valdete vai fazer um estudo especial, ó, vou contar só para vocês não contam para ninguém, sobre os discípulos de Jesus. E no final, lá em dezembro, ela vai combinar com Jesus. Então, fica aí, gente. É um estudo maravilhoso que a Valdete tem. Então, marca aí na agenda, que muitas vezes a gente vê falar, né? Essa Tânia não tem jeito, né? Tânia... Então, a Valdete esconde aí as coisas e ela tem esse escrito, essas pesquisas que ela fez, que muitas vezes a gente não conhece, principalmente, né, aí quem sai a divulgar a doutrina espírita, muitas vezes fala desses companheiros, né, eu falava para as crianças, né, quando eu estava na evangelização, os amigos de Jesus, e a gente nem sabe como que era. Muitos deles, a maioria, né, desencarnaram de forma, assim, bem triste, bem complicada, né? Só um que não. Só o querido, né? É. Ai, do coração esse. Então, fica aí, ó, viu, meus amigos? É um spoiler, não conta para ninguém. Então, estamos convidados aí para os próximos 3 meses nesse grandioso estudo, tá bom? Amiga, gratidão. Que Jesus, Maria Santíssima, a equipe do seu José Marques Garcia, o vovô Zeca, que você também adora entre aspas, gosta muito, né? Não é que a gente está nessa adoração, a gente gosta dos exemplos que nos dá força para continuarmos a caminhada. Gratidão, amiga. Então, Eu que agradeço a todos, muito obrigada pela paciência de ficar ouvindo aí. Um abração para todos. É um prazer. Meus amigos, na próxima semana nós teremos aí a nossa amiga Iraides, né, que vai estar conosco, falando sobre os trabalhadores da última hora. Ai. Esses trabalhadores não podem chegar atrasado no serviço, né? Tem que estar ali firme e persistente. Ela com a sua vozinha mansa, né? Calma, vai estar nos fazendo esse belo estudo. Então, fica aqui o convite, e depois já vai ser os nossos amigos da USE, que eu ainda não tenho o tempo, tá bom? Então, vamos agora para o nosso fechamento do nosso estudo dessa noite, agradecendo muito a Deus, nosso Pai. Mas antes de agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, eu quero agradecer vocês. Lígia, eu vi que o Ronaldo já te respondeu, né, sobre o nosso canal lá no YouTube, que é Esperança Fé,
né? Tudo junto, Connect. Então, tá lá. Só colocar lá no YouTube, na procura, né? Esperança Fé Connect, ela já vai cair lá na nossa página, tá? Curtam, dê o like, compartilhe com os amigos. Lá a gente tem todos os estudos que nós já realizamos aqui no nosso grupo online. Vamos agora para os momentos finais e vamos agradecer muito a Deus pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos nesse momento com as pessoas que são necessárias, no lugar necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Agradecemos muito, Senhor, e pedimos também, pela nossa pequenez, o seu amparo, a sua proteção para os nossos amigos que estão em sofrimentos, sejam esses amigos mais longe, né, passando por terremotos, tudo, outras privações, os nossos irmãos aqui do Sul, passando também, e todos aqueles que passam por infortúnios ocultos que nós não sabemos, né? Cada um de nós temos aí as nossas necessidades, as nossas tristezas, mas que possamos sempre erguermos a cabeça, lembrarmos de todos esses bons amigos que já passaram aqui pela Terra com seu exemplo, mas principalmente do nosso querido Mestre Jesus, que nos ampara, que nos fortalece e que nos guia. E que a espiritualidade amiga da equipe do Senhor José Marques Garcia possa também visitar a todos os lares, ajudando na fluidificação das nossas águas, irão trazer o medicamento necessário, o passe que cada um de nós já estamos recebendo. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja, e muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos e até lá. Gratidão a todos. Muito obrigada, meus amigos. Até mais. Obrigada a todos.